A nossa abordagem hoje, ela vai girar em torno desse tema aqui, que é baseado naquele livro que foi lançado em 1938 e que hoje é motivo assim, de uma série de ironias, de sarcasmo, né? Porque a gente olha a realidade do nosso país como está e fica a imaginar se é possível realmente esse cara ter acertado ou feito aí uma manifestação de ufanismo, de brasilidade, né? Esse cara é aquele senhor que está lá de óculos lá no tartaruga, chamado Humberto de Campos. Ele foi um membro da Academia Brasileira de Letras, morto em dezembro de 1934, e era um cronista muito famoso na capital da República, que era o Rio, né? Onde ele mantinha uma coluna diária, oculto atrás de um pseudônimo intitulado Conselheiro 20, onde ele fazia críticas a respeito do comportamento social. Era um ironista, né? Um gozador. Aí ele foi acometido de uma doença degenerativa chamada acromegalia, que impôs a ele sofrimentos muito grandes ao longo de vários anos, até porque o tratamento na época devia ser muito diferente do de hoje, e acabou morrendo realmente em 34, para em maio de 35, de repente, ser avistado pelo médium Chico Xavier, então um jovem de 25 anos, um caipirão lá de Pedro Leopoldo, sem formação a não ser o curso primário, repetente da quarta série, e que na realidade tinha se revelado médium de uma forma assim bastante exuberante a partir dos 17 anos, fez assim continuamente exercícios com sua mediunidade do ano de 1927 até 1932, recebendo assim poesias cujos autores não se identificavam, o que o orientador espiritual dele, chamado Emmanuel, diria posteriormente que era na realidade uma fase de treinamento. Em 32 sai o primeiro livro reunindo poesias de vários personagens da nossa literatura, principalmente no campo da poesia, Olavo Bilac, Castro Alves, Guerra Junqueiro, português, e alguns outros que na realidade se mostraram com seus diferentes estilos, às vezes, segundo a interpretação da própria Academia Brasileira de Letras nos anos 40, com algum ganho. Depois de mortos, parece que ficaram melhores do que enquanto encarnados, porque eles foram solicitados a avaliar justamente o conteúdo desses livros, recebidos pelo médium, mais especificamente o chamado Parnaso de Além Túmulo, por conta de um processo judicial movido pela esposa do Humberto, chamada Dona Ana, se não me falha a memória, que na realidade reivindicava a indenização pelo uso indevido do nome do Humberto, e se não fosse alguma coisa do tipo, que fosse de uma certa forma partícipe dos resultados dos direitos autorais auferidos com a venda dos livros que começavam a nascer do tal do Humberto. Ele na realidade foi pela primeira vez lembrado num livro chamado Palavras do Infinito, publicado aqui em São Paulo pela LAC, uma editora paulista, e posteriormente essas mensagens foram incorporadas num livro chamado Crônicas do Além Túmulo e Reportagens do Além Túmulo, publicados pela Federação Espírita Brasileira. Posteriormente, um terceiro livro surgiria, que era justamente Novas Mensagens. Também tem um aspecto polêmico, que é uma possível viagem a Marte que ele teria feito, numa mensagem que foi motivo também de ironia e sarcasmo, quando a Mariner 4 desceu justamente lá no planeta Marte, só encontrou pó, não encontrou as construções que Humberto descreveria na sua narrativa, nessa viagem, nessa excursão que fez, descrita no livro Novas Mensagens. E em 38 ele vai lançar, no primeiro semestre, esse livro aqui. Nós vamos ver por que ele lançou hoje, porque é um aspecto, acho que, ignorado pela maior parte dos que falam a respeito do livro, porque é um aspecto histórico, e nós vamos ver, antes, algumas coisas muito interessantes que mostram que nada do que nos acontece é obra do acaso. Tudo tem, na realidade, um fator causal, e esse fator causal a gente apelida de Deus, mas abaixo de Deus existe uma infraestrutura muito interessante que, ousadamente, os espíritos já revelaram a Kardec, principalmente numa mensagem escrita em 1866, em abril, que o Kardec ia reproduzir na íntegra a partir do número de outubro de 1866, a Revista Espírita, uma publicação que ele mantinha com recursos próprios, e que serviria posteriormente para compor o chamado capítulo 18 do livro A Gênese, que vai falar sobre tudo o que está acontecendo aqui, de uma certa forma, prevendo alguns acontecimentos, como nós vamos ver aí em alguns momentos, né?
Então vamos ver o que o Espiritismo tem de novo, que vai muito além daquilo que as outras escolas religiosas oferecem, muitas vezes estabelecidas em cima de conceitos, preconceitos, intolerâncias milenares que refletem apenas a condição precária dos habitantes do nosso planeta, né? O primeiro conceito é esse aqui, muito interessante, a respeito do universo. Olha o que o Espiritismo fala. A nossa ciência, mesmo com o Hubble, o John Hopkins, que é o novo telescópio que está fazendo prospecções no espaço, mesmo com as naves interplanetárias que foram lançadas aí ao longo dessas últimas décadas, a partir de 1957, ainda não temos essa visão. Mas o Espiritismo é meio assim, ousado. Desde 1866, os Espíritos já disseram a Kardec: o universo é ao mesmo tempo um mecanismo incomensurável, até aí é igual à ciência. Porém, aqui já começa a ser diferente. Conduzido por um número não menos incomensurável de inteligências. Quer dizer, tudo isso que você vê no espaço aí não é só fruto da expansão do Big Bang, presumivelmente, ou qualquer outra teoria que possa se atribuir, né? Mas sim o resultado de trabalho de espíritos muito evoluídos. Um imenso governo em que cada ser inteligente tem a sua parte da ação, sob o olhar do soberano Senhor, que nós apelidamos de Deus, cuja vontade única mantém a unidade por toda parte. Quer dizer, tudo está em sincronia, tudo está num mecanismo dinâmico que está constantemente se atualizando, se renovando e assim por diante. Disseram também a Kardec: sob o império desse vasto poder regulador, tudo se move, tudo funciona numa ordem perfeita. O que nos parece perturbações são movimentos parciais e isolados, que só nos parecem irregulares porque nossa visão é circunscrita. Nós temos uma limitação visual muito grande, até que aqui eu estou usando o meu óculos, né? Mas na realidade nós só conseguimos verificar aquilo que está dentro de um parâmetro muito estreito entre o infravermelho e o ultravioleta, que na verdade é a tridimensionalidade. Não vemos além da quarta dimensão, da quinta dimensão, de N dimensões que hoje são apelidadas de universos paralelos, onde existe vida. Se pudéssemos abarcar o conjunto, né, se estivéssemos longe daqui vendo, por exemplo, a Via Láctea à distância, nós veríamos que essas são apenas aparentes e que se harmonizam no todo, né? Na realidade, tudo é parte de um grande mecanismo que está em progresso continuado. Outra coisa que eles disseram que também é muito interessante, olha aqui. Nosso globo, chamado Terra, como tudo que existe, está submetido à lei do progresso. Também não está aí estanque, gravitando pelo espaço a 30 km por segundo, né? Fazendo um movimento continuado, há milênios ao redor de um sistema chamado solar, né? Ou dentro de um sistema chamado solar, ao redor de um eixo magnético chamado Sol. Progride fisicamente pela transformação dos elementos, que é o que o compõe. Quer dizer, começou tudo realmente como uma grande massa ígnea, que depois foi resfriada, e que ao longo dos milênios foi dando origem a essa aparente beleza que nós vemos à distância, azulada, esverdeada, dividida entre áreas densas, sólidas, que são aqueles que são constituídos pela Terra aparente, e aqueles que estão submersos, né, dentro dos oceanos imensos que nós temos aí, mantendo o equilíbrio do próprio planeta, gerando oxigênio, gerando uma série de fatores imprescindíveis para a vida. E moralmente pela depuração dos espíritos encarnados e desencarnados que o povoam. Porque os caras falam assim, olha, a Terra é apenas uma das muitas moradas na casa de nosso Pai. E na realidade os espíritos estão distribuídos por aí. Desde os mundos primitivos, onde eles começam sua evolução, até os mundos avançados, onde eles estão em outro nível de consciência, que fazem com que eles, às vezes, interfiram e sejam co-criadores da própria criação. Esses dois progressos se seguem e marcham paralelamente, porque a perfeição da habitação está em relação com o habitante, ou seja, a Terra é essa precariedade toda que nós observamos por causa dos espíritos que a habitam, né? Que somos nós todos. Egoístas, orgulhosos, que temos várias deficiências a serem corrigidas, que na realidade são lustradas, são atritadas pelo mecanismo do sofrimento, da dor, da adversidade, da revés, e que vão burilando para que nós nos tornemos seres iluminados. Fisicamente, o globo sofreu transformações constatadas pela ciência. Isso aí a gente já sabe, embora
nosso amigo Darwin, 2 anos antes do espiritismo aparecer na fotografia, talvez não com a repercussão que teria se tivesse os mecanismos de comunicação de massa que temos hoje, porque aquilo lá ficou circunscrito ao meio científico. E se nós olhamos sociedades aparentemente muito mais avançadas do que a nossa, como a norte-americana, nós vamos ver que grande parte dos americanos, do interior principalmente, são criacionistas, não são evolucionistas, eles não admitem a teoria de Darwin. Então, na verdade, nós vemos aí que o nível de intelectualidade está limitado pela imposição da religião, muitas vezes pelas limitações que são resultado das intolerâncias, das incompreensões, embora um avanço intelectual em outras áreas, e que sucessivamente o tornaram habitável por seres cada vez mais aperfeiçoados, que acabam interferindo e influenciando nos membros. Moralmente, a humanidade progride pelo desenvolvimento da inteligência, que é um lance muito interessante que o Espiritismo coloca, né? Nós, quando surgimos, depois de um processo assim multimilenar, e de repente nos transformamos em espíritos, conforme está explicado na questão 607A do Livro dos Espíritos, nós somos simples ignorantes, não temos nem conhecimento nem experiência. Porém, temos que nos virar nos 30 para sobreviver. Aí nós vamos, com a nossa inteligência, ampliando os conhecimentos a partir das experiências que vamos tendo para dominar o meio, para dominarmos os semelhantes, para escravizarmos, para batermos, para nos defendermos, e na realidade isso vai gerando um negócio chamado consciência. Essa consciência ampliada, com a inteligência também expandida, vai dando origem ao livre-arbítrio, que não é igual em todas as criaturas. Tem criaturas que estão na retaguarda da evolução, no que diz respeito à liberdade de decidir, cujo campo de ação é muito restrito, limitado à sua própria condição evolutiva, né? E existem aqueles que são capazes de criar um inferno na vida de uma comunidade inteira, o que também não fica sem resposta do tempo, porque eles vão ter que enfrentar nas existências que terão pela frente as consequências daquilo que fizeram. Um exemplo bastante interessante para aqueles que gostam de inventar justificativas para não aceitação disso, por exemplo, eu, como diz, está escrito lá no Livro dos Espíritos, sou responsável por uma guerra que causa, por uma revolução que desencadeio, pela mortandade de centenas de milhares de pessoas. Será que terei, como diz lá no Livro dos Espíritos, que responder por cada uma daquelas mortes? Será que terei que morrer tantas vezes quantas eu fui responsável pelo desaparecimento aqui na nossa dimensão? E a resposta é muito interessante, porque eles falam assim: não necessariamente. Na realidade, você pode surgir como um cientista que vai lutar contra uma situação aí de uma grande epidemia que está dizimando milhares de pessoas. Você desenvolve uma vacina, essa vacina é utilizada e salva milhares de vidas, provavelmente correspondente àquele número de vidas que você destruiu lá atrás. Então, ou você pode surgir como um médico, ou então você pode surgir como um médium que faz, como João de Deus de Abadiana, um atendimento ao longo de décadas, e hoje de mais de 10 milhões de pessoas. Então não são 10 mil, não são 10, são 10 milhões, de 76 até aqui, sem ter havido uma morte, apesar das manifestações muitas vezes invasivas dentro dos procedimentos adotados pelos espíritos, que ele sabe nem quem são. Por isso que ele fala que é tudo obra de Deus, porque ele não quer nem saber, ele simplesmente fez, atendendo às inspirações lá do Dom Inácio, aquele negócio todo, e milhares de pessoas foram e continuam sendo beneficiadas, embora ele mesmo não consiga se beneficiar, porque ele tem um processo evolutivo de câncer dentro de si, e recorrer aos hospitais aqui de São Paulo. Por quê? Porque nem sempre você, por causa daquilo que você faz, consegue se isentar dos erros que você fez, e você tem que experimentar o gosto do bisturi, da cirurgia ou do tratamento quimioterápico, radioterápico, para que você experimente em você mesmo, muitas vezes, os efeitos daquilo que você fez nos outros. Então, senso moral e do abrandamento dos costumes. Dizem também, ao mesmo tempo que se opera a melhoria do globo sob o império das forças materiais, os homens a isso concorrem pelos esforços de sua inteligência, saneiam regiões insalubres, tornam mais fáceis as comunicações e a terra mais produtiva. Se nós fizermos uma avaliação de 1800 para cá, nós vamos ver que a Revolução Industrial, Revolução Tecnológica, tudo isso que está acontecendo reflete isso que os espíritos disseram a Kardec, num tempo em que nada do que havia hoje existia, a não ser talvez no plano das ideias, né?
Outra coisa que eles disseram: o movimento progressivo da humanidade é inevitável porque está na natureza. Não se segue que Deus lhe seja indiferente, que após ter estabelecido as leis, seja voltado à inação, deixando as coisas irem sozinhas. Quer dizer, é contínuo. Nós estamos sempre progredindo, sempre avançando, sempre desenvolvendo outras coisas, até porque vamos, de uma certa maneira, alcançando uma visão mais ampliada de tudo, né? Deus, que a gente muitas vezes ignora, né, vela, pois, incessantemente pela execução das suas leis. E os espíritos que povoam o espaço são seus ministros encarregados dos pormenores. Quer dizer, existe uma hierarquização, assim como numa grande corporação multinacional tem o CEO lá que manda e responde às suas ações a um conselho diretivo. O contexto universal provavelmente não seja muito diferente, mas seja muito melhor do que aqui é, né? Conforme as atribuições aferentes ao seu grau de adiantamento. A diferença é que lá, nesse plano invisível, o mérito se dá justamente pela condição real e não por aquela supostamente mostrada, né? Porque nós mostramos às vezes aquilo que não somos para impressionar as pessoas ou para alcançar objetivos que pretendemos no nosso interior. A humanidade é um ser coletivo, em que se operam as mesmas revoluções morais que em cada ser individual, com essa diferença que umas se completam de ano em ano e as outras de século em século, que se as segue nas suas evoluções através dos tempos e se verá a vida das diversas raças marcadas por períodos que dão a cada época uma fisionomia particular. É um desses períodos de transformação, ou caso se queira, de crescimento moral, que é vindo à humanidade agora. Da adolescência passa a idade viril, o passado não pode mais bastar e suas novas aspirações e as suas novas necessidades. Não pode ser conduzida pelos mesmos meios, não se prende mais a ilusões e prestígio. É preciso a sua razão nutrir-se de alimentos mais substanciais. Há um anseio individual por respostas, por explicações, não adianta ficarmos só na teorização superficial. Essa fase atual se revela já por sinais inequívocos, por tentativas de reformas úteis, por ideias grandes e generosas que faz dia e que começam a encontrar ecos. Nós vemos o século XX com grandes movimentações, a própria Organização das Nações Unidas, a Organização Mundial de Saúde, muitas ações que estão se desenvolvendo aí pelo mundo hoje em nome de ONGs, né, que muitas vezes camuflam apenas interesses de lavagem de dinheiro e outras coisas mais, mas tem muita coisa boa acontecendo como o Greenpeace e outras iniciativas maravilhosas. É assim que se vê fundar uma quantidade de instituições protetoras, civilizadoras e emancipantes. Médicos Sem Fronteiras, por exemplo, sob impulso e pela iniciativa de homens evidentemente predestinados à obra de regeneração. Estão fazendo a diferença nas regiões onde atuam, invariavelmente miseráveis, né? Que as leis penais se impregnam cada vez de um sentimento mais humano. Os preconceitos de raça se enfraquecem. Até certo ponto nós vimos isso acontecendo, mas 100 anos, 200 anos é pouco diante dos 400 de exploração, de humilhação, de opressão que aqueles nossos irmãos escravos experimentaram nas Américas, né? Os povos começam a se olhar como os membros de uma grande família. Pela uniformidade e a facilidade dos meios de transação, a economia deixou de ser localizada e hoje é, de uma certa forma, globalizada. Suprimem as barreiras que se separavam de todas as partes do mundo e reúnem-se em comícios universais para os torneios práticos da inteligência. Aí o Espírito Emmanuel, aquele que orientava Chico Xavier, nesse livrinho aqui, praticamente desconhecido, né, da época em que o Chico ainda estava naquela caracterização física da sua, sei lá, idade adulta, aos 30 anos, né, trouxe-nos essa informação sobre as nações. Como as individualidades, as pátrias surgem no cenário das civilizações com funções definidas. Também às nações é conferido do alto, porque é o comando superior, o direito de agir no campo das decisões de natureza coletiva. Quer dizer, os que dirigem têm livre-arbítrio para fazer o que quiserem. Sobre o cristianismo, que é alguma coisa que está a impregnar consciências há quase 2000 anos. Com o advento do Cristo, um novo roteiro, em definitivo, foi desenvolvido chamado Evangelho.
com a simplificação de todas as estradas das criaturas humanas, porque tudo que você vê em outras escolas, seja o budismo, sejam as outras propostas que existem aí antes do Evangelho, estão ali, de uma certa forma, condensadas nessa obra que é uma síntese do conhecimento humano, né? Mas a civilização ocidental não soube guardar as valorosas virtudes dos seus antepassados e transformaram a mensagem do Evangelho numa mensagem de opressão, de exploração, de crueldade, escrevendo páginas sangrentas ao longo das civilizações que estão aí para o passado e que resultaram em grandes dramas, em grandes karmas coletivos que estão sendo expiados aqui no presente, né? Emmanuel diz também: novas missões coletivas foram dadas às nacionalidades do globo que se entregaram à sinistra embriaguez do imperialismo e da ambição, fazendo jus às mais dolorosas expiações. Lançando as bases da nova era, então, é por isso que, multiplicando-se em atividades, o mundo espiritual, sob a determinação do Divino Mestre, que é Jesus, segundo Emmanuel ali é o grande comandante, não só o Emmanuel, né? O evangelista João já tinha dito isso, transplantou para a América a árvore maravilhosa da fraternidade e da paz, a cuja sombra caliciosa e divina vamos encontrar o Brasil, sob a luz do cruzeiro, desempenhando a tarefa santificadora da pátria do Evangelho. Isso foi escrito em 1945 pelo benfeitor espiritual Emmanuel. Aí, para entender um pouquinho o que ele está dizendo ali, é preciso nós voltarmos lá no Evangelho de João, né? É o quarto Evangelho, um Evangelho aparentemente ditado pelo Espírito Santo através do evangelista João para um seguidor de João chamado Prócoros, escrito em grego, considerado talvez o mais autêntico dos Evangelhos, porque é o que mais estrutura tem. E ali, no capítulo 1, o João, chamado também de São João, diz o seguinte, falando sobre Jesus: ele estava no princípio com Deus, que é para desmistificar a ideia de que Deus e Jesus são o mesmo. Na verdade, essa ideia de Deus e Jesus seriam o mesmo vem do politeísmo, né? Porque todo mundo que tinha uma característica assim diferenciada, um comportamento especial, era considerado Deus na antiguidade. O judaísmo e o cristianismo vieram justamente para acabar com isso. E o Evangelho de João está nos dando aí uma força, né? Dizendo que Jesus e Deus são coisas diferentes. Diz também sobre Jesus: todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Diz também: estava no mundo e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Aqui no versículo 3, aqui no versículo 10. Esse senhor que está aí embaixo, o nome dele é Arnold Joseph Toynbee, morreu em 75, é um historiador britânico, cuja obra-prima é um estudo da história em 12 volumes, e ele examina o processo de nascimento, crescimento e queda das civilizações sobre uma perspectiva global. Disseca a história de 26 civilizações, chegando à seguinte conclusão: a de que a civilização ocidental, cristã, é a única ainda viva, mas em crise, e possivelmente já no seu declínio. Na década de 50, ele previu que a verdadeira guerra no século XXI, que é esse aqui, não seria entre capitalistas e comunistas, mas entre cristãos e muçulmanos, que é um desenho que aparentemente vai, principalmente na Europa, se definindo, né? Estima aproximadamente em 2.000 anos a evolução, o ciclo evolutivo de cada civilização. Então, lá com Jesus começou, e nós estamos agora nos estertores dessa civilização, que sob a influência da astrologia representa o fim da era de peixes para o início da era de aquário, não é? Então, isso tudo é dito para quê? Para que a gente possa entender o seguinte: lá no Apocalipse, que é o último livro da Bíblia, está escrito que no fim dos tempos as forças das trevas seriam soltas por pouco tempo e elas viriam cheias de fúria porque sabem que pouco tempo lhes resta. Porque o Espiritismo vem nos dizer no século XIX que para que a Terra experimente um clima de paz e felicidade é necessário o expurgo de um grande número de espíritos que estão estagiando por aqui, né? E eles falam o seguinte: a realidade visível e a invisível se entrechocam, e na verdade há uma predominância do invisível sobre o visível no espaço das nações, porque o que acontece é que, segundo revelações do Espírito Emmanuel em 1952, a população desencarnada de espíritos da Terra
é alguma coisa em torno de 20 bilhões de seres, contra o número que nós temos aqui, que são aproximadamente hoje 7 bilhões e meio, né? Então, há quase 3 vezes mais. E eles dizem também, no final desse ciclo que estamos terminando, de 2000 anos, tem sido permitido o reencarne em massa de espíritos com pesada carga espiritual, o que justifica esse caos aparentemente dominante aqui na Terra, porque o mal encontra muito espaço para se expandir. Por uma última tentativa, servindo também como teste para aqueles que necessitam de reafirmar a sua condição evolutiva, porque todos aqueles que pensam e sentem diferente estão sendo testados na sua resistência, na sua determinação, na sua não sujeição aos apelos da corrupção, do assédio que sofremos em todos os sentidos, pessoais, sociais, profissionais, né? Então, se você mantém-se de uma certa forma dentro do princípio da ética, você está tirando uma boa nota na avaliação que está sendo feita. Dizem aí os espíritos, principalmente no capítulo 18, lá do livro A Gênese de Kardec, que quando uma revolução social se produz na Terra, abala igualmente o mundo invisível, onde todas as paixões, boas e más, se exacerbam, como entre nós. Não é só a gente ver, quando bota em discussão aí, por exemplo, os tiros que levaram ao ônibus do nosso ex-presidente, que podem ter sido até forjados, que podem ser reais, já viram uma polêmica infindável, onde as pessoas se inflamam e, se não tomar cuidado, partem para a ignorância. Invisível efervescência entra a reinar na coletividade dos espíritos que ainda pertencem ao nosso mundo e que aguardam o momento de a ele voltar. Então, muitas vezes, nessas discussões, o plano espiritual invisível toma conta do clima ambiente dominante e induz realmente uma atitude extrema por parte daqueles que estão se degradando. Aí sim pode acontecer grandes tragédias. Só haverá uma exclusão definitiva para os espíritos rebeldes por natureza, aqueles que o orgulho e o egoísmo, mais que a ignorância, tornam-se surdos à voz do bem e da razão. Isso foi dito ao Kardec, que repetiu na revista de outubro de 1866 essa afirmação para aqueles que estão pensando quem vai e quem fica. Em seu desvario, eles próprios cavarão a sua ruína. Impelirão a destruição que engendrará uma porção de flagelos e calamidades, de sorte que, sem o querer, apressarão o advento da era da renovação. E como se a destruição não marchasse bastante depressa, ver-se-ão suicídios multiplicando-se em proporção nunca vista até entre crianças. Isso foi dito em outubro de 1866. É o momento que estamos vivendo ou não. Esse negócio de criança e se matar, parece que aqui na região, inclusive, é mais ou menos frequente atualmente, né? Há um processo de classificação automática nos planos invisíveis que revela e comprova as reações do psiquismo dos desencarnados, em perfeita conexão com o princípio crístico ou não. E no final da última hora, o que se avalia é o caráter do aluno, não seu conhecimento. Eu posso saber muito, mas ser pessoalmente uma pessoa precária, né? Que muitas vezes puxa tapetes, que muitas vezes atraiçoa, é infiel em relação a muita coisa. Com que honestidade responde aos desafios, que é o teste, que é a prova. Como responde mais do que o que se sabe. A Terra não está sendo submetida a uma depuração intelectual para ver quem sabe mais, mas a uma depuração ética, ou seja, daqueles que sabem e fazem, são, não aparentam, né? Agora nós vamos chegar naquilo que nos trouxe aqui hoje. A maior parte dos que analisam ali o título do livro sem conhecer o conteúdo, não lembram, porque talvez não tenham aprendido na história que lhe ensinaram na escola, o que acontecia no Brasil em 1938, né? Historicamente estava no poder desde 1930 um gaúcho chamado Getúlio Vargas, um ditador. Na realidade, ele entrou no meio da história do Brasil justamente para quebrar um círculo vicioso, porque havia um rodízio entre Minas e São Paulo, que era o ciclo café com leite, né? O café produzido em São Paulo, leite lá em Minas. Quando saiu o mineiro, entrava o paulista. Quando saiu o paulista, entrava o mineiro. E o gaúcho entrou aí para quebrar esse ciclo, só que gostou do que encontrou, né? Poder deve ser uma coisa embriagante mesmo. Ele estava há 8 anos no poder. A eleição de 1930 havia sido invalidada, pois fora considerada uma fraude, e Vargas, consequentemente, conseguiu o poder pela Revolução,
dessa Revolução de 1930, que até São Paulo tem parte de história disso, né, que foi até 32, né? Em 34 a eleição havia sido indireta, então a eleição de 4 em 4 anos na época, né? Então, em 34 ela havia sido indireta para manter o Getúlio no lugar, pois era a primeira após a promulgação da Constituição de 34, que também já foi meio que ajeitada para preservar o lugar dele. E nela Getúlio havia sido eleito. Em 10 de novembro de 37 estava se aproximando a eleição de 38, que era em janeiro, não era em novembro, né? Através de um golpe de Estado, o Vargas instituiu o Estado Novo, em um pronunciamento em rádio e TV, na qual lançou um manifesto à nação, em que dizia que o regime tinha como objetivo reajustar o organismo político às necessidades econômicas do país. Se nós não formos assim muito pessimistas, vamos ver que estamos na linha, né? Para acontecer de novo. Dá para acontecer. Daqui a pouco algum desses espertinhos aí toma o poder lá, pronunciamento de rádio e televisão, e isso aqui vai virar uma coisa horrorosa, né? Nós vamos ver por quê. Após a Constituição de 37, que reformulava aquela de 34, Vargas consolidou seu poder. O governo implementava a censura, que é tudo que eles querem, né? Acabar com o Facebook, acabar com o WhatsApp, acabar com a imprensa. E a propaganda era coordenada pelo Departamento de Imprensa e Propaganda, o DIP. Também houve forte repressão ao comunismo. É sempre uma desculpa que se inventa para justificar nossas ações, às vezes, de direita, de esquerda, de centro-esquerda, esses papos furados, né? Amparada pela Lei de Segurança Nacional, que impediu movimentos revolucionários, que sufoca tudo, né? Como a intentona comunista de 35 durante todo o período. Vargas não queria deixar o poder e assim anulou a eleição de 38. Não vai ter eleição, acabou. Quem manda aqui sou eu, foi até 45, né? Com o golpe de Estado Novo, instituiu uma nova Constituição, provavelmente escrita pelos seus interesses, para oficializar a ditadura. O Estado Novo, ou Terceira República Brasileira, foi o regime político brasileiro fundado por Getúlio Vargas em 10 de novembro de 37, que vigorou até 31 de janeiro de 46. Era caracterizado pela centralização do poder, nacionalismo, anticomunismo e pelo seu autoritarismo. É parte do período da história do Brasil conhecido como Era Vargas. A eleição presidencial brasileira de 38 seria a 14ª eleição presidencial e a 12ª direta, se tivesse ocorrido. Estava prevista para o dia 13 de janeiro e não foi realizada devido ao alto golpe de Getúlio, que instaurou o Estado Novo. Então, isso foi em janeiro. Aí, lá para abril, aparece esse livro. Esse livro ele veio para mostrar, olha, gente, onde é que o livro surge? Olha, ele surge na capital da República, no meio dos que mandavam, Congresso, Senado, estava tudo ali, presidente, está tudo no Rio de Janeiro. E quem é que foi o porta-voz? Foi um cara que tinha credibilidade e respeitabilidade, embora agora na condição de espírito, chamado Humberto de Campos. Ele foi vamos dizer assim, o Arnaldo Jabor, lá dos anos que antecederam a sua morte. Era o Lourenço de Afé, né? O cara que era o cronista, que todo mundo ficava assim, prestando atenção no que dizia. Então deram a ele a incumbência de trazer essa notícia. Olha, o Brasil não é apenas o resultado aí de uma invenção, de uma descoberta portuguesa e chegou a esse ponto, né? Ele, na verdade, tem uma destinação histórica a cumprir no contexto do nosso planeta. O livro dele é prefaciado pelo Emmanuel, que vai dizer o seguinte: o Brasil não está somente destinado a suprir as necessidades materiais dos povos mais pobres do planeta. Por quê? Porque nós temos uma propensão assim e um espaço extraordinário para o desenvolvimento da agricultura. Hoje já acontece isso. De uma certa forma, o Brasil exporta uma grande quantidade de alimentos, não é? Mas também facultar ao mundo inteiro uma expressão consoladora de crença e de fé raciocinada e ser o maior celeiro de claridades espirituais do orbe. Nós vamos ver aqui na frente que isso aconteceu, está acontecendo, só que nós estamos esperando o quê? Um evangelho que nos carregue no colo, Jesus nos leve com as suas pegadas na areia, né? E não tenhamos dificuldades. Como o Chico Xavier disse para um cara aí uns anos atrás, o filho do dono do mundo veio aqui dar uma tanga, uma cruz, uma coroa de espinhos. Se que a gente quer uma carruagem para passear pela terra, não vamos ter. Se outros povos atestaram o progresso,
pelas expressões materializadas e transitórias, o Brasil terá sua expressão imortal na vida do espírito, representando a fonte de um pensamento novo, sem as ideologias da separatividade, que está correndo risco também de acontecer, né? Gaúchos, catarinenses e paranenses querem a separação, sempre quiseram. Não está desprovido de sentido. O grande problema é que internamente eles têm grandes problemas também, porque os estrategistas de plantão desse sistema que está querendo voltar foram aos meios universitários e plantaram a semente da discórdia contra a direita, contra esse movimento todo, né? Mas na verdade esse perigo existe, e inundando todos os campos das atividades humanas como uma nova luz. Humberto de Campos aparece depois, num próprio livro, para dizer o seguinte: um dos fins principais do nosso discurso foi examinar aos olhos de todos a necessidade da educação pessoal e coletiva. Quer dizer, eles estavam chamando a atenção dos nossos dirigentes que era preciso educar o povo, mas para aquele que domina não interessa a educação. Educação é discernimento, é comparação, é análise. Não interessa. Tem que manter o povo com pão e circo, como sempre foi, historicamente, no desdobramento de todos os trabalhos do país. O maior problema é o da educação nacional. Quando ele escreve isso, poucas pessoas sabem, mas lá pelo sul do país só se falava alemão, italiano, polonês, não se falava português. A história de Valdomiro Francisco Lorenz, lá no sul, interior do Rio Grande do Sul, foi justamente a função de mestre-escola, porque não existiam professores que ensinassem português. Eles ensinavam as línguas dos imigrantes, que para lá, tanto é que existem comunidades de Santa Catarina que só falam alemão. Não sei se já viram isso. Outras cujo idioma italiano é o dominante, não é? O maior problema é o da educação nacional, para que os filhos de outras terras, necessários e indispensáveis ao progresso da nação, não se sintam dispostos a reviver no Brasil as taras das suas antigas organizações, que é um perigo. Há quem afirme que lá em Foz do Iguaçu é um núcleo de infestação de islâmicos radicais que estão se posicionando aqui no Brasil. No Maranhão dizem que acontece a mesma coisa. As grandes redes não falam sobre isso, mas o povo de lá comenta. O único recurso contra a incursão do elemento nocivo, o ameaçador da estabilidade das instituições brasileiras, é a educação ampla do povo, que não aconteceu até hoje. Pelo contrário, houve uma degeneração da educação que hoje, infelizmente, só se foca nas questões da remuneração e da sobrevivência de si mesmos, né? Em cujos labores sagrados deveriam viver todos os programas do bom nacionalismo, quer dizer, nós não somos nacionalistas. Nós nos tornamos quando o Brasil joga a Copa do Mundo e vai bem. Se ele vai mal, a gente tem vergonha. Quando o Ayrton Senna ainda punha a bandeirinha aqui nas costas, aí a gente até tinha um certo orgulho, porque parecia que nós éramos os melhores do mundo, né? Mas ele acabou também, então acabou todo aquele idealismo do tchan-tchan-tchan, né? Cabe aos bons operários do Evangelho concentrar suas atividades no esclarecimento das almas e na educação dos espíritos, que acho que é o que fez o Espiritismo vingar no Brasil, né? Porque o cartão de visitas do Espiritismo no século XX é a área social. É a obra com a gestante, a obra com a criança miserável, a obra da alimentação do pobre na sopa diária, na sopa semanal, que acontecia pelos interiores do Brasil, não é? E a evangelização, que infelizmente a maior parte dos centros, inclusive evangelização infantil, que a maior parte dos centros nem tem. Outra coisa que é dito como uma explicação, revelação: uma nação que alcança sua maioridade é responsável legítima e direta por todos os atos comuns que pratica no concerto dos povos do planeta. Segundo Humberto está dizendo, isso aconteceu justamente quando houve a proclamação da República. Aí a espiritualidade deu uma, digamos, liberada geral. Agora vocês cuidem da casa. E deu no que deu, que nós estamos vivendo hoje, né? Muitas vezes os próprios espíritos que escolhemos para determinados labores terrestres não resistem à sedução do dinheiro e da autoridade. Quem disse isso? Foi o cara que dizem que é o grande espírito que coordena aqui o Brasil, chamado Ismael. O que aconteceu foi o seguinte: se vocês tiverem assim, interesse em saber, assistam um filme chamado A Missão, que é um filme que tem uma música aí do Ennio Morricone maravilhosa, com o Robert De Niro, um
um elenco até respeitável de artistas que eram novinhos na época, né? Robert De Niro estava até com o rosto ainda inteiro, né? Então o que aconteceu foi o seguinte, essa história ela retrata o momento em que espanhóis e portugueses se aliam para massacrar um movimento que acontecia no interior do sul do país, onde os índios estavam aprendendo a serem autossuficientes, não dependentes, para não se tornar escravos dos brancos. Então, isso estava incomodando muito Portugal e Espanha. Portugal tinha plantado, algum tempo atrás, um cara que se tornou o chamado Marquês de Sagres, não me falha a memória. E o que acontece é que ele, na verdade, surgiu porque Portugal ia enfrentar um grande terremoto que causou uma destruição total de Lisboa, e ele, como homem de confiança de Carlos I, que era o imperador português, o rei português, na verdade, fez um trabalho excepcional e ficou responsável também pelas capitanias hereditárias aqui, a área brasileira, né? E o que acontece é que, Marquês de Pombal, eu falei de Sagres de Pombal, aí o que acontece é que era um cara que tinha também suas ambições políticas e aliou-se aos espanhóis justamente para destruir aquilo que os jesuítas, os verdadeiros, não aqueles que faziam Inquisição em Portugal e Espanha, mas aqueles que trabalhavam com os índios, tipo Manuel da Nóbrega, José de Anchieta e todo aquele povo, e estavam construindo uma área social lá no sul do país, onde os índios aprendiam a plantar, aprendiam a desenvolver, talvez, uma autossuficiência em muitos aspectos, do ponto de vista civilizatório, né? E aí, quando isso aconteceu, foi um massacre, no filme está mostrado muito bem. Os jesuítas desencarnados foram perguntar para o mandão lá, para o chefe lá chamado Ismael, mas como é que pode, um trabalho tão bonito, tão importante na história da humanidade, principalmente dos mais frágeis, dos silvícolas, como é que é possível fazer-se um mal tão grande para tanta gente, que foram esmagados mesmo? Aí o Marquês, aliás, o Ismael fala para eles assim, ó, muitas vezes os próprios espíritos que escolhemos, ou seja, o tal do Pombal lá não foi um acidente histórico, político, um grande manobrista, foi escolhido pelo alto para determinados labores terrestres, não resistem à sedução do dinheiro e da autoridade, que é o que a gente está vendo hoje, multiplicou-se exageradamente. Sentem-se traídos em suas próprias forças, que é difícil você resistir à tentação do poder, do dinheiro, né? E se entregam sem resistência ao inimigo oculto que lhes envenena o coração, que é a ambição. Deixai aos déspotas da terra a liberdade de agir sobre o império da sua prepotência. Por mais que operem dentro das suas possibilidades no plano físico, a vitória pertencerá sempre a Jesus, que é o chefe. Então a gente pode até se envenenar com isso que está acontecendo aqui, tomar partido de um, tomar partido de outro, mas também não vai fazer muita diferença, porque não tem procuração de Deus para resolver nada. Você tem aí, Luiz, que resolver o seu problema. Seu problema é com você mesmo, é com a sua família, é com o meio social onde você está interferindo de uma certa forma, né? Aí nós temos um dado que poucas pessoas no meio espírita conhecem. 2 ex-presidentes escreveram pelo Chico Xavier. 3 anos antes de acontecer ali, justamente, o Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. 1 ano depois da Constituição do Vargas, que definiu ele lá como ditador, né? É a primeira desse cidadão que está lá em cima, que tinha pele morena, que na realidade deve ter suas fotografias retocadas em todas as áreas públicas, que tem que ter a fotografia do presidente, né? Ele é um presidente tampão, porque o presidente titular tinha morrido, o nome dele é Nilo Peçanha, e ele é o primeiro presidente mulato, só que nas fotografias estampadas ele teve que ser retocado, para ver como nós somos preconceituosos faz tempo, né? E ele escreveu pelo Chico uma mensagem longa, no dia 31 de julho de 1935, que está naquele livrinho ali, Palavras do Infinito. E olha aí, o perfil dele, né? Ele foi o 7º presidente do Brasil, tendo dirigido o Brasil de junho de 1909 a 10, após a morte do Afonso Pena. Advogado, senador por mais de uma legislatura, foi o primeiro presidente mulato do Brasil, fato que revelou o grau de racismo do povo naquela época, por causa desse detalhe já exposto aqui. E ele vai dizer coisas muito interessantes sobre o Brasil, a visão que ele tinha já do outro lado, né? É um país essencialmente agrícola, que tem que voltar as suas vistas para a sua imensa extensão territorial,
multiplicando os conselhos técnicos da agricultura, velando carinhosamente pelos seus problemas. Não bastam conciliábulos da política administrativa para a criação de leis exequíveis e benfeitoras à coletividade. Faz-se preciso interessar as classes, captar a adesão do povo a essas leis, seduzir as massas com a exposição dos seus altos benefícios. As leis estiolam-se e desaparecem quando não são bafejadas pela homologação popular. Esses problemas grandiosos têm sido relegados a um plano inferior pelos nossos administradores, isso ele disse lá em 35, os quais, infelizmente, arraigados aos sentimentos de personalismo, é o mesmo de sempre, né? Vivem apenas para as grandes oportunidades. Os caixa 2, essas coisinhas que a gente ouve falar agora, e todo dia, parece que não tem fim. Quanto mais mexe, mais podridão aparece, né? Faz-se necessário melhorar as condições das classes operárias, olha o que ele escreveu lá. E não foi feito, e olha o que aconteceu aí. Melhorar as condições das classes operárias antes que elas se recordem do fazer. Porque quando eles chegaram ao poder, agora, meu filho, é que nem câncer. Você tira um pedaço, ele aparece no outro ponto, cresce. Segundo suas próprias deliberações, entregando-se à sanha de malfeitores que, sob as máscaras da demagogia, se fazem de vítimas, camaleões, modificam de acordo com o momento, e a pretexto de reivindicações, lutando pelos interesses populares, vivem no seu seio só para isso, hein? Explorar os entusiastas vibrantes, os coitadinhos que acreditam que o cara está falando sério, que o cara é injustiçado, e se exteriorizam sem objetivo ou objeto definido, porque no fundo eles não falam nada, eles só fazem fumaça, né? É que nem realmente neblina, né? Seria preciso, diz o Nílio Peçanha em 35, criarmos um largo movimento de brasilidade, isso sim, fazendo os caras se sentir importantes no brasileiro, né? Não só no futebol, né? Onde os caras não sabem nem falar. A gente vê cada depoimento, cada manifestação em entrevistas aí, que você fica pensando, como é que esse cara pode ganhar tanto dinheiro, né? Não para a arte balofa dos dias atuais, quer dizer, era a mesma situação de hoje, só papo furado, né? Que aí correm de bandeirolas ao vento. Um sentimento essencialmente brasileiro, saturado de nossas realidades e necessidades inadiáveis. Infelizmente, diz o Nílio Peçanha, em 35, tivemos a fraqueza de nos apaixonarmos pelas teorias sonoras. Acabou com a pobreza, acabou com tudo, acalentando os homens palavrosos, conduzindo-os aos poderes públicos, endeusando-os, incensando-os com a nossa injustificável admiração. Se você for olhar, não tem nada. Muitos desses aí passaram por câmaras de deputados, não fizeram um projeto. Mas, na verdade, ninguém pergunta isso. Esquecendo os homens de ação, de energia que aí vivem isolados, corridos dos gabinetes da administração nacional, em virtude da sua inadaptabilidade às lutas da política do oportunismo e das longas fileiras de afiliadismo que vem constituindo a mais dolorosa das calamidades públicas do Brasil. É só olhar quem está lá em cima decidindo se vai ou não valer o HC. Afiliadismo político. Ninguém lembra quem pôs esses caras lá. É o cara que está sendo julgado. Você acha que os caras vão se voltar contra o mestre? Mas ninguém pensar. Nem sempre liberdade significa prosperidade. Dar muitas liberdades a um povo que se ressente de necessidades gravíssimas, inconsciente ainda das suas responsabilidades, falando-se de um modo geral, é fornecer armas perigosas para a destruição da vida desse mesmo povo, que é o que aí está. Dizem ainda o Nílio Peçanha, no Brasil sobram as regalias políticas, imunidade parlamentar, e as liberdades públicas. Tudo requer ordem e método, advertia ele. Onde se conservam essas criaturas do sentimento e do raciocínio que as melhores capacidades caracterizam? Justamente, quase todos, para nossa infelicidade, se conservam afastados da paixão política que empolga a generalidade dos nossos homens públicos. Com algumas exceções, a nossa política administrativa, infelizmente, diz Nílio Peçanha em 1935, está cheia daqueles que apenas se aproveitam da situação para os favores pessoais e para as condenáveis pretensões dos indivíduos. O sentimento de solidariedade das classes, do amparo social, que deveriam constituir as vigas mestras
de um instituto de governo são relegados para um plano superior, a fim de que se saliente o partido, a pretensão, o chefe, a figura centralizadora de cada um, em desprestígio de todos. A mensagem é muito longa, ela está nesse livro aqui, se alguém tiver curiosidade, é fácil, tem até no Google para fazer o download, se vocês quiserem, do livro inteiro, e lá vocês encontram a mensagem, dividida, por sinal, em duas partes, né? Aí nós temos um outro presidente, foi o primeiro, aliás é um presidente tampão também, né? Ele foi enganado, pelo que a história diz, ele era assim com o Dom Pedro, e na realidade os caras jogaram ele contra o Dom Pedro por causa de um cargo que ele pleiteava, e na verdade ele tinha lá no passado tido um concorrente por outro motivo, que é um motivo afetivo. Ele e um outro militar, da mesma graduação, disputavam uma única mulher, com quem ele se casou. Então ele ganhou de 1-0 do outro. Aí agora ele estava atrás do cargo que ele imaginava que o Dom Pedro ia dar para ele. E os políticos foram lá e falaram para ele que o Dom Pedro já tinha dado o cargo para o outro. E foi lá e proclamou a República. Foi assim. História é assim. Hoje já se sabe como é que foi, né? Foi o primeiro presidente brasileiro, proclamou a República, depois o Dom Pedro, foram lá, quiseram dar uma indenização para ele, falou que não queria nada, queria só um saquinho de areia para colocar a cabeça quando morresse, né? Sua eleição como presidente, não mais em caráter provisório, só foi garantida porque os militares exerceram grande pressão sobre o Congresso, que o elegeu de forma indireta em 1891, por pouco tempo, né? Marcou seu governo pela promulgação de avanços na Constituição brasileira. Isso é o que a história daqui diz, mas vocês vão ver o que eles dizem, o que ele diz como espírito através do Chico Xavier daqui a pouco. Ainda em 1890, época do governo provisório, criou o Código Penal brasileiro e reformou o Código Comercial. De 1891, promulgou a primeira Constituição Republicana do Brasil, dando passos de inspiração liberal e com um caráter muito próximo da norte-americana. Mas isso é a visão daqui, dos nossos. Olha a visão dele, através do Chico, nesse livro chamado Falando a Terra. Proclamada a República e lançada a Carta Magna de 1891, é que reparamos a enorme população ruralizada. Eles não tinham noção do que era o Brasil. Não tinha avião também, não tinha trem, só tinha navio. Só dava para ver o Brasil por fora, pela costa. E também acho que nem viajavam para fora daqui, embora ele fosse alagoano. A disparidade dos climas, a extensão do deserto verde, as tragédias do sertão, o problema da seca, a necessidade de uma consciência sanitária na massa popular, os imperativos de alfabetização, a incultura da liberdade, a escassez do sentimento cívico, a excentricidade das comunas municipais e o espírito ainda estrito de numerosas regiões. O programa compulsório do país não poderia afastar-se da educação. Pena que ele só viu isso depois que morreu, né? Nos mínimos pontos, entretanto, tecêramos precioso manto constitucional com frases e textos de fina polpa democrática, que é a Constituição, né? Tudo bonito lá, parece que tudo funciona, quase impraticáveis além dos subúrbios do Rio de Janeiro, quer dizer, só servia ali para o pedacinho onde eles viviam, né? Eles não tinham noção do que era lá para cima nem do que era lá para baixo, né? E ele diz mais: cabe-nos confessar hoje, em 1951, quando ele escreve aquela mensagem que está naquele livro, honestamente que ignorávamos nossa condição de povo juvenil. Era um bando de crianças mesmo, com idiosincrasias que não pudéramos perceber. E aí deu no que deu. Agora, será que isso aqui é o coração do mundo? Vamos ver umas respostas interessantes aí pela frente. Humberto de Campos disse que, na realidade, a logística do próprio plano espiritual talvez tenha sido alterada, né? Isso foi escrito por um cara de 28 anos, ou melhor, através de um cara de 28 anos, que trabalhava 13 horas pesado no dia, não tinha assim conhecimento da história, uma capacidade de análise que nós temos hoje, porque a gente tem um painel diário, constante, instantâneo do que acontece no Brasil e no mundo, né? Pelas redes de televisão, pelos WhatsApps e pelos Facebooks da vida, né? Então, o que aconteceu foi o seguinte: no final do século XIV, teria acontecido uma reunião nos planos invisíveis, onde o próprio comandante aqui do planeta Terra, dito Jesus, fez uma avaliação do que os homens fizeram da sua mensagem, né?
Porque quando Jesus veio aqui, não, inclusive pátria do Evangelho não existia, né? Se tivesse, teria sido ali na Judéia, né? Na região ali do Oriente Médio. Mas na verdade, 300 anos depois, o centro do poder foi para Roma, justamente num bairro chamado Vaticanos, onde nasceu justamente o centro do poder da Igreja Católica, né? Numa doação de Constantino, onde nasceu a Igreja Nossa Senhora do Mãe do Salvador, uma coisa assim, que é isso, a primeira igreja onde o Trono do Apóstolo se originou lá, a cidade do Vaticano, né? Então Jesus fez lá a sua avaliação por seus assessores, que na realidade as lutas no chamada Europa, no Oriente Médio, na realidade transformaram sua mensagem num caminho de sofrimento para modificar tão desoladora a situação. E aí surgiram as coroas poderosas a suceder os feudos concentradores da autoridade e poder. Só olhar a história de cada povo, do povo inglês, do povo francês, do povo europeu de maneira geral, após o surgimento dos embates da ambição e da carnificina, da inveja e da filonia, pelo predomínio do mais forte. Então Jesus decide, após ouvir um dos seus assessores, ativar áreas remotas, ainda virgens, situadas além dos grandes oceanos, no continente que seria mais tarde o mundo americano. Pode ser essa uma possibilidade, mas outra possibilidade é que o terceiro milênio estava se aproximando. Se tudo é de 2 em 2 mil anos, talvez essa nova era exigisse talvez áreas físicas maiores para receber um número maior de habitantes do plano espiritual, não é verdade? Porque foi isso que aconteceu, né? Nós tivemos aí o surgimento da escola de Sagres, mais ou menos um pouco depois disso aqui. O assessor principal que indicou lá a terra que estava, o que possibilitava avistar-se o símbolo da redenção humana, que é o Cruzeiro do Sul. E aí esse tal de Iléu renasce, torna-se o infante de Sagres, transforma uma pontinha da Península Ibérica, que era na verdade um porto da Espanha chamado Portugalo, e que por causa das brigas internas se separou, e ali nasce a escola de Sagres, que na realidade se transforma em um centro de navegação durante uns 100, 200 anos. Depois Portugal voltava a ser o que é hoje, né? E praticamente quase que inexpressivo no contexto mundial. Então ele delibera fazer isso aí, ativar áreas remotas, né? No século XVIII, no século XIX nós temos o surgimento da Oceania, a descoberta dos ingleses, e estava fechada a questão. Decide, ante o exuberante espetáculo da natureza, estabelecer nas terras novas, no ponto no qual se enxerga, no infinito, o símbolo da redenção humana que nós falamos, a base da revivescência dos seus ensinamentos preservados nas páginas dos Evangelhos. Planificações espirituais nos bastidores da evolução convertem o minúsculo Portugal em berço dos grandes navegadores da antiguidade presentes entre os povos fenícios, para que as grandes navegações descobrissem na busca da rota marítima para as Índias, no Oceano Atlântico, as terras a serem incorporadas aos domínios do povo português e espanhol, dando início à materialização dos programas delineados na reunião do século XIV. Aí o Humberto de Campos nos fala que quando acontece a República, o Brasil atinge a maioridade coletiva, né? Quando nós temos condição de nos virarmos por nós mesmos, né? Profundas transições assinalarão sua existência social e política com o surgimento da República, né? Separam-se o organismo político do Brasil dos alvitres pertinentes e constantes do mundo espiritual, que deixa-nos entregue à própria sorte, visto que, à maneira dos indivíduos, as pátrias têm igualmente direito à mais ampla liberdade de ação, uma vez atingido o plano dos raciocínios próprios, ficando o Brasil político entregue à responsabilidade própria, mas não isento da influência espiritual. Quando surge esse livro, a impressão que dá é que houve uma mobilização no plano espiritual invisível, como nós vimos ali atrás, quando acontece uma revolução aqui, no plano espiritual a contrapartida, que, como é em maior número, exerce uma pressão sobre aqueles que aqui estão. E você acha que os caras iam deixar o Brasil seguir assim num clima de paz, de bonança, de bem-aventuranças? Iam criar todos os embaraços. A reencarnação nos planos invisíveis, como está escrito lá no Libertação, também é planejada. Você acha que todos esses que chegaram aqui, fizeram o que estão fazendo, continuarão fazendo o que estão fazendo, vieram do nada?
e vieram no sentido de tentar inviabilizar o projeto macro, que é justamente transformar o Brasil num centro de convergência. Nós vamos ver no final desse trabalho uma revelação muito interessante sobre o Brasil diante do caos que aí está. Houve um cidadão homenageado em 1948, se não me falha a memória, 1943, pelo Instituto Geográfico e Histórico Brasileiro, que é esse cara aqui, Robert Soter. Em 1951 ele escreve naquele livro, Falando na Terra, uma mensagem pelo Chico Xavier, onde ele faz uma radiografia do Brasil. Ele, na verdade, era um apaixonado pelo Brasil, nunca veio aqui, mas escreveu a primeira história do Brasil, a partir de documentos. Ele ficou órfão, como está escrito aí, né? E foi levado por um tio lá para Lisboa, que era um pastor, acho que anglicano, qualquer coisa assim. E aí o que acontece é que ele foi intuitivamente, recolhendo documentos históricos a respeito do Brasil, portugueses e espanhóis. Chegou a 14 mil documentos. E, na verdade, isso permitiu a ele a construção da primeira história do Brasil, por isso que ele foi homenageado pelos brasileiros, né? E aí ele vai, na realidade, fazer uma avaliação lá, entre 1810 e 19, lançou em Londres a História do Brasil. A primeira publicação contendo a nossa história geral, abrangendo todo o período colonial até a chegada de Dom João VI em 1808. No centenário da sua morte, foi objeto de várias homenagens em institutos culturais, históricos e geográficos, no Brasil, especialmente aqui na capital paulista. E o que o Robert Soter vai falar sobre o Brasil? Sob o ponto de vista moral, o homem comum, em muitos aspectos, ainda lembra o chimpanzé, agora com a inteligência desenvolta. De alguns milênios para cá, a mente humana tem demonstrado diminutas alterações para melhor. A crueldade e o vício tornam quase que invariáveis a arena da luta planetária, exibindo novas formas. Povos aparecem e desaparecem sob as leis da morte e da reencarnação, diariamente. A geografia política sofre modificações em todas as épocas, mas o espírito é o mesmo. Entre outras coisas, ele diz também, em razão disso, o cultivo da fraternidade na terra brasileira, onde representantes de quase todos os povos se entrelaçam para a obra de entendimento mundial, é indubitavelmente uma nova esperança para a vida na Terra. Nós estamos vendo aqui, de 2010 para cá, 150 mil haitianos estão aqui no Brasil. Venezuelanos, desde 2 anos para cá, mais de 46 mil. Muitos, inclusive, estão vindo para São Paulo, trazidos lá do Amapá, né? Porque lá não tem infraestrutura para suportar tanta gente ao mesmo tempo, né? Então os governos negociaram para trazer aqui para São Paulo, que aqui recebe todos nós. Então, ele fala isso em 51, já tinha uma percepção diferente do que certamente os nossos estudiosos aí sociais tinham, né? Sob a luz do cruzeiro, o pensamento do Cristo adquire feição nova. Libertado da velha clausura dos templos de pedra, caminha ao encontro de toda a gente em obras de iluminação e de assistência do mais alto mérito. Isso não só em nome do chamado Espiritismo, cujo cartão de visita, como eu disse, é obra social. Porque não existe no mundo país que mais exporta a imagem e a história de Jesus do que o Brasil. Universal, Renascer, as igrejas batistas, igrejas evangélicas, de maneira geral, são muito corajosas, e as comunidades católicas, principalmente no campo das irmãs de caridade, as freiras, que atuam em regiões da África, regiões extremamente hostis, enfrentando com coragem, muitas vezes, os islâmicos e todos aqueles que estão lá, muitas vezes para destruir, para matar, para supliciar, né? Robert Soter fala aí, em nenhum outro país do globo, a prática do Evangelho adquiriu tão imenso movimento e tal progresso, não circunscrito a uma única escola, né? Ele vai dizer mais, as casas abertas à fraternidade, somente quando dirigidas pelo coração é que se revestem de valores mais altos. Então não adianta ser por decreto. É possível promulgar decretos respeitáveis, determinando os mais completos serviços de solidariedade. Todavia, a execução deles se resume na monumentalização de programas estabelecidos. É muita conversa, muita teoria, em obras de pedra, com o séquito dos servidores pagos, rigidamente enquadrados às disciplinas estatutárias, mas muitas vezes sem o sentimento espontâneo do bem, que é a alma do serviço, do que em obras sociais, voluntárias,
nós vemos muitas iniciativas espontâneas que, na realidade, contribuem para o sucesso dos objetivos imaginados, planejados e sonhados pelos realizadores daquela obra. O Brasil entendeu a sugestão divina, diz Robert Southey, e em pleno século das grandes guerras, que é o século XX, violentas e ferozes, porque a gente não tem nem noção do que foi a Segunda Guerra Mundial para a Europa, né? Assistindo alguns filmes hoje, a gente vê como realmente nós permitimos, seres humanos, que tanta gente, durante tantos anos, como 5 ou 6 anos, fosse massacradas pela insanidade de um grupo de espíritos que vieram certamente lá do submundo do plano astral para criarem muitas vezes as condições para que muitos outros resgatassem nos sofrimentos experimentados os débitos contraídos com as leis cósmicas. Vemo-lo agasalhando a boa nova renascente sob o manto luminoso do Espiritismo. Ele não era espírita, mas está dizendo que o Espiritismo representava realmente um papel importante, da solidariedade e da paz, erguendo templos e educandários, creches e sanatórios. Você está vendo no século XX, anos 50, né? Abrigos e hospitais. Isso aí se multiplicou ao longo dos próximos anos, dos anos 60, 70, 80, e hoje a gente vê, por exemplo, na região onde estamos agora nesse momento, várias obras sociais respeitáveis, produzindo muito bem em favor de muitos dos que estão, às vezes, em meio a grandes crises existenciais, com alicerces no sentimento puro de seus filhos, descerrando a era nova, né, que é a era do Espírito. Indiscutivelmente, achamos-nos ainda muito longe da vitória final. Até lá, milhões sofrerão o cerco das sombras e das lágrimas, preconiza Robert Southey. O Evangelho, aliás, ou melhor, o Espiritismo no Brasil, segundo Humberto de Campos. Vamos ver o que ele dizia já em 1938. Ao contrário da Europa, que o restringiria a observações e pesquisas em laboratórios ou grandes discussões estéreis no campo da filosofia, aqui um parêntese, porque, segundo informações de quem viveu na Europa no período pós-guerra, o surto de materialismo que tomou conta sobre o povo europeu, muitas vezes traumatizado diante da omissão das escolas de fé, das escolas religiosas que dominavam ali, que era católica, protestante. Então, houve assim um esfriamento no que diz respeito ao aspecto religioso das pessoas. A própria Sociedade Espírita de Paris, que ainda existia, ela foi totalmente desfigurada pela presença de ledores de sorte, de astrólogos, de tarólogos. Ou seja, houve um desfiguramento da proposta espírita original, em prejuízo realmente dela, né? Que talvez aqui no Brasil tenha tido condição de se expandir e se desenvolver e crescer como cresceu, enquanto lá feneceu para, a partir de 1989, melhor dizendo, começarem as tentativas de devolver o próprio Espiritismo à sua feição original, através da ação, principalmente de brasileiros, que começaram a atuar naquela região, né? A Sociedade Espírita de Paris teve a sua sede vendida, a chamada Maison dos Espíritas. A Revista Espírita que Kardec fundou e que manteve até 1869 com seus recursos, que era um farto manancial de revelações, informações, expansão, aprofundamento do próprio Espiritismo em sua proposta, através de depoimentos que chegavam de várias regiões da Europa e de outras regiões da Terra, acabou sendo também, de uma certa forma, modificada, e ao invés de Revista Espírita passou a se chamar Renetre 2000. Nesse momento, espíritas brasileiros tentaram trazer aqui para ser publicado no Brasil a Revista Espírita como era lá na época de Kardec. O que acontece é que houve uma rejeição por parte de quem mandava, um tal de André Dumas, que era o grande mandatário da Sociedade Espírita de Paris então, e agora, recentemente, o Conselho Espírita Internacional, que foi fundado em 1992, conseguiu fazer com que essa publicação voltasse a circular na Europa com o nome original, Revista Espírita, em diferentes idiomas, com uma periodicidade trimestral, né? Então, ao contrário da Europa, que o restringiria a observações e pesquisas em laboratórios ou grandes discussões estéreis no terreno da filosofia, penetrava o Brasil com todas as características de cristianismo redivivo,
com todas as suas instituições se alicerçando no amor e na caridade. O que eu falei, o cartão de visita é o trabalho social que os espíritas ofereciam pelo interior do Brasil, fazendo com que a ideia de espiritismo fosse elevada a uma condição de respeitabilidade e credibilidade ante as perseguições das religiões que dominavam essas localidades. E a partir de 1971, quando Chico Xavier apareceu pela primeira vez no programa Pinga Fogo, houve um divisor de águas e o espiritismo assim ganhou um impulso extraordinariamente grande. Ao contrário da Europa, onde as próprias sessões mediúnicas são remuneradas, desde a Segunda Guerra isso começou a acontecer mais intensivamente, no Brasil todos os espíritas sinceros repelem o comércio amoedado nas suas sagradas relações com o plano invisível. É por isso que todos os grupos sinceros do espiritismo no país têm as suas águas fluidificadas, de graça, a terapêutica do magnetismo espiritual, de graça, os elementos da homeopatia oferecidos em muitas instituições que dão até o remédio, de graça, a cura das obsessões, os auxílios gratuitos no serviço de assistência aos necessitados. Foco irradiador é realmente o Brasil. Todos os grupos doutrinários operando no Brasil, ainda que se lhe conservem infensos ou indiferentes, estão ligados à FEB, que está radicada lá no estado de Brasília hoje, por laços indissolúveis no mundo espiritual. O espiritismo nas grandes sociedades, nos lugarejos obscuros, apresenta as mais belas expressões de caridade e fraternidade. Essa visão de 38, mas certamente ela foi se ampliando muito nas décadas que se seguiram. Médiuns curadores, abnegados, restabelecem a saúde de enfermos, vestem-se andrajosos, tocando as almas de uma nova roupagem de esperança. Os obstáculos enfrentados pelos que estão realmente empenhados na disseminação do pensamento espírita, segundo Humberto de Campos, as forças das sombras alimentam muitas vezes o personalismo e a vaidade dos homens. Não precisa ir muito longe, né? É só ver o número de correntezinhas paralelas que surgiram em prejuízo da própria visão cristalina, assim, desvestida de qualquer misticismo que o espiritismo propõe, né? Mesmo daqueles que se encontram reunidos nas tarefas mais sagradas. Parece que é sedutor demais você querer aparecer mais do que a própria mensagem do espiritismo. Desenvolvem-se os ataques inconscientes das forças reacionárias do próprio mundo invisível, que os encarnados não percebem, né? Aproveitando-se as entidades perturbadoras dos elementos mais acessíveis à natureza humana para fomentar o quê? Discórdia. Hoje, infelizmente, a gente vê isso aí em grupos espíritas com assim, distância de 200, 300 metros, né? E dentro do próprio grupo espírita, né? O demasiado individualismo, a vaidade, a omissão, desunindo as fileiras que, acima de tudo, deveriam manter-se coesas para a grande tarefa da educação dos espíritos dentro do amor e da humildade. Isso é uma visão de 1938, mas é perfeitamente atual, né? Mostrando que, infelizmente, a gente não presta muita atenção na mensagem que a gente prega, né? Esse dado é um dado interessante. É de 2010, talvez agora esteja mais ampliado, né? Mas o IBGE, no seu censo que realizou lá, nacional, diz existirem no Brasil 14 mil centros espíritas. 10 mil imóveis próprios espalhados pelo Brasil, que é um dado muito importante e interessante, né? 3,8 milhões de espíritas, sendo esse o terceiro maior grupo religioso do país, representando cerca de 2% da população brasileira, que equivale a um crescimento de 51% em 10 anos. 2020, provavelmente isso vai estar muito mais ampliado, né? O país reúne o maior número de adeptos do espiritismo no mundo. Os espíritas são também o segmento social que tem maior renda e escolaridade. E é uma coisa importante, porque o conceito de espírita dentro da visão do IBGE não é exatamente aquilo que é. Eles misturam banda, misturam um monte de outras atividades, talvez até para desfigurar o resultado. Quem sabe um dia alguém vai falar para o IBGE, olha, vamos fazer essa definição correta, porque há muito mais espíritas do que vocês imaginam, que não se identificam porque não se sentem enquadrados dentro dessa pesquisa que é feita.
No Brasil houve, contudo, uma forte ressignificação das ideias espíritas que foram carregadas de um viés muito mais religioso do que o existente na Europa, porque a gente observa que o centro espírita, na verdade, é um centro católico. Os espíritas são espíritas católicos. Foi dentro dessa perspectiva que o espiritismo foi amplamente divulgado no Brasil, ainda na segunda metade do século XIX, atraindo principalmente a classe média. Talvez tenha sido um momento que precisasse ser revisto, né? Porque os convertidos que estão dentro dos centros espíritas continuam devotos lá das santidades presentes na escola dominante no país, né? Mas aí para o início do século XXI, surgiu lá em Minas um médium importante chamado Vanderlei de Oliveira, que começou muito bem, né? E ele recebeu um livro chamado Lírios da Esperança, atribuído a uma entidade espiritual chamada Hermance do Fogo, que era uma médium que, antes do Kardec aparecer na fotografia com o Livro dos Espíritos, já tinha recebido o Joana d'Arc por ela mesma. Só que o Joana d'Arc por ela mesma, traduzido hoje, aí, que está aí, a gente lê, é duro de aguentar, né? Na verdade, a Hermance do Fogo, segundo Canuto de Abreu, na noite em que Kardec fez uma reunião no seu apartamento na Rua dos Mártires, número 8, com todos aqueles que ajudaram no trabalho de organização das ideias primárias do Livro dos Espíritos, que saiu justamente em 18 de abril de 1858, os primeiros números, os primeiros exemplares publicados chegaram ao apartamento de Kardec naquele sábado de manhã, e à noite ele reuniu, e ele conheceu a tal da Hermance. A Hermance, nesse livro, tem dados assim importantíssimos, né? Principalmente reproduzindo o pensamento de uma mulher chamada Maria Modesto Cravo, que é uma personagem importantíssima na história do espiritismo científico do Brasil, por incrível que pareça, porque ela foi a grande realizadora do Sanatório Espírita de Uberaba e contratou o Dr. Inácio Ferreira, recém-formado, e que fez um trabalho maravilhoso, que reproduziu um livro chamado Novos Rumos da Medicina, seguido do livro A Psiquiatria em Face da Reencarnação, e que construiu até os anos 80 uma história muito bonita lá em Minas, principalmente na cidade de Uberaba. E nesse livro ela apresenta uma estatística incrível da realidade espiritual do planeta no nível dos encarnados e desencarnados. E entre as coisas que estão nesse livro chamado Lírios da Esperança, maravilhoso, tem um parecer desse senhor aqui. Era um professor público, de escola pública, que Chico Xavier tinha maior admiração por ele, porque ele era capaz de atravessar Belo Horizonte a pé para dar um passe se alguém pedia, porque ele não tinha dinheiro, era um homem pobre, né? E ele, na verdade, tem uma história respeitável no meio espírita, e ele vai dizer o seguinte: olha que revelação interessante. Ele e o Dr. Bezerra falaram: no iniciar do século XXI, que é onde nós já estamos, teremos sérias mudanças levadas a efeitos pela terceira geração de espíritas. Porque a primeira foi aqueles que lutaram contra o status quo dominante católico e botaram a cara a bater e fizeram acontecer as obras no meio espírita no interior do Brasil, né? Nossos avós e outros mais, né? Que é uma geração chamada pelo Dr. Bezerra, que é esse senhor aqui que era médico, né? Como sendo a geração solidária. Movemos-nos hoje pela solidariedade. Temos muito trabalho nas lides doutrinárias. Urge, diz o Cícero Pereira, deflagrarmos um processo de formação de frentes produtivas de serviço com base na relação intermundos, porque tem muita coisa a avançar, a se aprofundar. A gente vê que está acontecendo muita coisa nova. Essa ânsia que há hoje em torno do tema magnetismo animal, que é o magnetismo do Mesmer, que está sendo resgatado aí pelos espíritas, para entender como é que esse negócio de cura sem a medicação alopática, sem a medicação mais agressiva, apenas usando fluido, apenas atingindo a sua realidade doente, através da energia que se transmite de um para o outro e provocando reações na área lesionada do seu corpo espiritual que repercutirá no corpo físico, né? Isso é maravilhoso, e acho que o mais maravilhoso é que tem um monte de gente pensando, não existe só um cara pensando e falando. Então tem uns grandes entusiastas, o Jacó Mello lá no Rio Grande do Norte, nós temos
o Paulo Henrique Figueiredo aqui em São Paulo, e mais um monte de gente que está fazendo pesquisas mesmo, sérias, dentro de critérios assim, rigorosos, para ver se dá certo mesmo. Como a história do passe, que em Botucatu, há uns anos atrás, uns 2 anos atrás, desenvolveu lá uma pesquisa para portadores de ansiedade crônica e que foram submetidos dentro de um limite de tempo à ação do passe, do efeito placebo e do não placebo. E, na realidade, encontrou-se dados estatísticos que comprovam que aquela transferência de energia, dentro da metodologia simples do passe, provocou efeitos positivos. Em Uberaba, uma faculdade lá, pública, também fez a mesma pesquisa. Então, a gente está vendo que há uma ânsia, realmente, de chegarmos a isso aí. Frentes produtivas de serviço com base na relação intermundos. Somente assim encontraremos eco no coração do servidor espírita, a fim de que seus horizontes sejam ricos de entusiasmo, diz o Cícero Pereira. Porém, lá em 1965, o nosso Chico Xavier, o Dr. Valdo Vieira, andava excursionando lá pela Europa e Estados Unidos, 66 repetiram a dose. Essa viagem está parcialmente reproduzida aqui, onde nós vamos encontrar o esforço do Humberto Campos, irmão X, organizando um trabalho que reúne inclusive mensagens recebidas em inglês por esse cara aqui que não sabia inglês. Tentou até aprender através do Valdo Vieira, mas o cara acho que era meio limitado mesmo. O negócio dele era outro. Então, na verdade, ele recebeu mensagens em inglês. Como recebeu ao longo da vida, e poucas pessoas sabem, mensagens em luxemburguês. Vocês nunca ouviram falar, e eu tinha ouvido falar que existe um idioma chamado luxemburguês. Isso graças ao presidente lá em Minas, da Belgo Mineira, uma multinacional que explorava lá a área dos minerais em Minas, e que um dia teve presente numa reunião lá do Chico e recebeu uma mensagem de um contemporâneo dele lá, transmitindo seus apontamentos em luxemburguês. Como poucas pessoas sabem que o Chico Xavier, que era um serviçal do Dr. Rômulo Joviano, que viajava pelo interior de Minas, porque o Dr. Rômulo era o responsável pela fazenda experimental chamada Modelo em Pedro Leopoldo, e o Chico Xavier era o serviçal, né? Para carregar a mala, para lavar o boi, para dar banho no cavalo, nas feiras agropecuárias em que eles iam, expor lá o resultado das suas experiências. E o Dr. Rômulo tinha uma prima que morava numa cidade no interior de Minas, chamada Maria de Lacerda Moura. Uma mulher que foi uma revolucionária no seu tempo, mas ficou muito decepcionada com a reação que ela, como mulher, nas suas ideias expostas, teve no Rio de Janeiro, e acabou retornando lá para o interior de Minas, onde ela dava aula sobre yoga, meditação, sobre o hinduísmo. E um dia, Rômulo Joviano e Chico Xavier passando por lá, resolveram fazer uma visita para a prima, e a prima estava dando uma aula. E aí o que aconteceu foi que o Chico sentou com o Dr. Rômulo lá no fundo da sala, e de repente o Chico, em transe, levantou, foi até a lousa e escreveu em sânscrito um mantra em sânscrito, sendo que o Chico Xavier conhecia bem o português, né? Mas inglês, luxemburguês, sânscrito, árabe, italiano, dialeto italiano, não era a praia dele. Mas ele, como médium, talvez um médium afinadíssimo, conseguiu transferir isso daí. Bom, então aqui tem mensagens em inglês traduzidas para o português por um grande conhecedor do idioma que viveu lá nos Estados Unidos e na Europa, chamado Hermínio Corrêa de Miranda, que morreu uns 2, 3 anos atrás. Ele fez as traduções que estão aqui. E o livro contém muitas coisas interessantes, uma das quais parece que quando o Chico e o Valdo foram, a comitiva de espíritos que os acompanhavam também foram. Foi o Emmanuel, foi o Bento André Luiz, foi o Bezerra de Menezes, foi o irmão X. E na realidade o que acontece é que uma determinada noite, no dia 25 de agosto de 1965, aquele cara lá em cima, que é um engenheiro chamado Gabriel Delane, um grande pesquisador, que era um menino prodígio quando Kardec dirigia a Sociedade Espírita de Paris, que era filho de um médium e de uma médium que trabalhava na Sociedade Espírita de Paris. Kardec adorava aquele cara lá pequeno,
porque Kardec não teve filhos, mas foi um educador e gostava de crianças. E nessa noite, o tal do Gabriel Delany estava visitando a nossa realidade, assim como os caras foram daqui para lá para fazer intercâmbio com os de lá, ele também veio para fazer uma boas-vindas para os brasileiros. E o André Luiz, através do Chico Xavier, fez uma entrevista de 20 perguntas para o tal do Gabriel. E olha que interessante que ele vai falar para nós lá, mas que vale para cá. André pergunta para o Gabriel, escutando: se o Espiritismo é uma coisa tão importante, se ele é tão revolucionário, por que vai tão devagar aí na Terra? Primeira resposta: primeiro, um século nas coisas do Espírito não é nada. É só a gente ver. Até o Einstein, para conseguir fazer a teoria da relatividade ser aceita, levou 60 anos e para ser comprovado um século. O Copérnico, para poder fazer prevalecer a ideia do heliocentrismo e não do geocentrismo, de que a Terra era o centro de tudo e não o Sol, levou um século para que o Galileu aparecesse e construísse o telescópio, fizesse suas pesquisas e confirmasse que o Copérnico, o padre, tinha razão. Então o Gabriel vai falar mais ainda, olha, isso aqui é para todo o tempo lá. Os maiores embaraços para o Espiritismo procedem da atuação daqueles que reencarnam, prometendo servi-lo, seja através da mediunidade direta ou indireta, no campo da inspiração e da inteligência, e se transviam nas seduções da esfera física, criam seus próprios sisteminhas, convertendo-se em médiuns autênticos das esferas inferiores. Poderíamos até enquadrar isso aqui o Valdo, né? Porque ele estava dentro da linha, de repente fugiu fora e foi criar a projeciologia. De vez que não negam as verdades do Espiritismo, mas estão prontos a ridicularizá-las através de escritos sarcásticos ou da arte histriônica, junto dos quais encontramos as demonstrações improdutivas, as histórias fantásticas, o anedotário deprimente e os filmes de terror. E a gente vê hoje a quantidade de obras psicografadas apresentando assim coisas fantásticas e fantasiosas, e fica todo mundo assim extasiado, né? Não dá nem para citar, mas tem coisas aí acontecendo, olha, que demonstra realmente que a obsessão coletiva, os falsos profetas estão aí, através de médiuns, muitas vezes em vigilância. E ele diz assim, os milhões de espíritos inferiores que cercam a Terra possuem seus médiuns. Impossível negar isso, disse o Gabriel Delany ao André Luiz naquele livro ali, através do médium Chico Xavier. Os espíritos nunca tomaram conhecimento disso, aliás, nem sabem que aquele livro ali existe. Né? Agora o Chico vai dar uns finais aí para nós, sobre os riscos e perigos. É preciso que nós, os espíritas, compreendamos que não podemos nos distanciar do povo. É preciso fugir da tendência à elitização no seio do movimento espírita. É necessário que os dirigentes espíritas compreendam e sintam que o espiritismo veio para o povo e com ele dialogar. É indispensável que estudemos a doutrina espírita junto com as massas, que amemos a todos os companheiros, mas sobretudo aos espíritas mais humildes, social e intelectualmente falando, e deles nos aproximarmos com real espírito de compreensão e fraternidade. Se não nos precavermos, daqui a pouco teremos nossas casas espíritas apenas falando e explicando o Evangelho de Cristo às pessoas laureadas por títulos acadêmicos ou intelectuais e confrades de posição social mais elevada. Mais que justo evitarmos a elitização no espiritismo, isto é, a formação de espíritos de cúpula, com a vocação de infalibilidade em nossas organizações. O problema não é de direção ou administração em si, mas a maneira como a conduzem, isto é, a falta de maior aproximação com os irmãos socialmente menos favorecidos, que equivale à ausência de amor, presente no excesso de rigorismo, de suposta pureza doutrinária, de formalismo por parte daqueles que são responsáveis pelas nossas instituições. É a preocupação excessiva com a parte material das instituições. É a preocupação com o patrimônio material ao invés do espiritual e doutrinário. É a preocupação de inverter o processo de maior difusão do espiritismo,
fazendo-o partir de cima para baixo, da elite intelectualizada para as massas, exigindo-se dos companheiros em dificuldades materiais e espirituais uma elevação ou um crescimento sem apoio dos que foram chamados pela doutrina, a fim de ampará-los na formação gradativa. Humberto de Campos diz que o Brasil é o coração do mundo e o coração nunca dorme. Isso ele falou em 1989, quando aconteceu a eleição do Collor. Às vésperas da eleição, ele escreveu uma prece onde ele diz isso: o Brasil é o coração do mundo e o coração nunca dorme. É a pátria do Evangelho, é a terra espiritual do testemunho. Jesus abençoou os que choram. O Brasil incorporou torturados e oprimidos de outras raças à sua família generosa. Jesus atendeu a injustiçados. O Brasil abrigou os perseguidos, proporcionando-lhes vida nova. Jesus exaltou os pacíficos. O Brasil exerceu em todo o tempo a bondade e a tolerância, perdoando criminosos, anistiando rebeldes, esquecendo traições e calúnias, por acolher irmãos bem-amados. Jesus determinou que os homens se amem uns aos outros, como nos amou. O Brasil abriu as portas de 8.000 quilômetros de extensão à frente do mar e recebeu fraternalmente os filhos de todos os povos do globo, sem preconceitos de cor, sangue, nacionalidade, religião. Está naquele livrinho ali, Histórias e Anotações. O Brasil, a transição e o planeta. 1982, aquele tiozão lá em cima chamado João Nunes Maia recebeu um livro desse cara aí, chamado Miramês, que era o espírito que orientava ele, um livro intitulado Francisco de Assis, que conta a história do Francisco de Bernardone. Aliás, é um livro muito bacana de se ler, a história do Francisco de Assis, né? Um grande missionário que passou pela Terra há uns séculos atrás. E lá, no final do capítulo 2, nessa época, em 1982, não se falava em problemas ecológicos, climáticos, né? Mas olha que o Espírito escreveu nesse livro que foi recebido em 82, mas só foi publicado em 85, porque o cara não tinha grana, não tinha editora. Aí tiveram que fundar uma editora, chamada, uma editora lá de Belo Horizonte, Fonte Viva, e começou a publicar os livros dele. O primeiro livro chama-se Saúde, é um livro muito usado em algumas casas espíritas, né? Onde o Miramês tem uns conceitos bastante interessantes. E ele diz o seguinte nesse livro, que é um prognóstico para agora, né? A derradeira catástrofe de feição coletiva, através da mudança de climas, sobre o qual se falava na época, do deslocamento das águas e da reforma dos homens, respeitará de certa forma esse país aqui, que nada tem a ver com as dívidas do velho mundo, e que servirá de hospital para recolher aqueles enfermos que poderão se recuperar pela altura das suas aspirações, pelo amadurecimento das suas qualidades. Olha aí que bacana que ele vai falar, hein? O Brasil vai amparar os que sobrarem das contorções geológicas, quer dizer, deve vir por aí muita coisa ainda que a gente não imagina, né? Do difícil parto da Terra, do qual nascerá um sol que dissipará todas as trevas. O planeta continuará em sua órbita após os acontecimentos, mais serenado e evoluído, mais arejado e pacífico. O Brasil, diz lá o Miramês, foi escolhido como terapia divina para os que sobreviverem à borrasca. O vendaval irá limpar as escórias humanas para que o verdadeiro amor encontre guarida nos corações que herdarem o mundo. A premissa de que nada se perderá, tudo se transformará para melhor, é infalível. Isso é importante. O medo que avassala os homens é oriundo da ignorância da bondade e misericórdia da suprema inteligência. Estas terras estão marcadas para uma grande dinâmica espiritual que vem se preparando pelos processos do tempo e pelas mãos dos próprios homens sob as inspirações dos céus. Na pátria brasileira, regiões já em preparo. Se nós olharmos 82 para hoje, nós temos divisão do Mato Grosso, Zona Norte Sul, surgimento de Tocantins e outras modificações por aí, sem que os próprios dirigentes saibam da sua verdadeira finalidade.
Essa vastidão de terras desabitadas recolherá à mercê de Deus os desprovidos de pátria, remanescentes da revolução geológica e dos impositivos cargos. Mais algumas opiniões do Chico sobre o papel do Brasil. O fundador do Evangelho foi crucificado. Acredito que diante desta verdade, o Brasil não pode ter privilégios. Então devemos esperar acontecimentos muito sérios. Falou enquanto encarnado, né? Admitimos que a civilização cristã do Brasil está destinada a representar o papel dos mais importantes no futuro da humanidade. Isso, porém, depende dos brasileiros, que naturalmente necessitam preservar o sentido religioso da civilização que recebemos das nossas formações evangélicas. Cremos que deveríamos respeitar todos os templos onde o nome e o ensinamento de Jesus estivessem acatados, porque nossa tradição histórica está subordinada à concretização dos postulados evangélicos que Jesus nos trouxe. No Espiritismo estamos dentro de explicações mais amplas. Somos obrigados a reconhecer que a formação cristã do Brasil nos garante um futuro maravilhoso de bênçãos, mas dependendo do homem. O terceiro milênio, sem dúvida, é promissor, mas talvez os progressos que estamos esperando venham a acontecer daqui a 500, 700 anos. Estaremos dentro da marca do terceiro milênio, não é? As coisas não vão se modificar à força do calendário. Pelo andar da carruagem ainda vamos ter que trabalhar muito saneando o nosso mundo interior. Sobre poder, política e políticos, disse Chico, se nossos governantes tivessem amor e espírito de compreensão pelos seus governados, tudo seria modificado. Mas isso teria de começar de cima. Alguém que perguntou, Chico, a assistência é serviço do governo, por que você dá assistência? E o Chico respondeu, dou assistência como a pessoa que vê a casa do vizinho incendiada e até que o corpo de bombeiros apareça, a casa já se foi. Então pelo menos um balde de água eu tenho que carregar, não é? Infelizmente, muitos daqueles que nos dirigem não querem se enriquecer apenas para esta vida. Acumulam indevidamente tanto dinheiro que nos dão a impressão de que querem ser milionários para a eternidade. Ainda com desvio de verbas públicas, se nos deixássemos inspirar pelo amor que nos devemos uns aos outros, ser-nos-ia possível erradicar a miséria e combater a ignorância. Devemos orar pelos políticos, pelos administradores da vida pública. A tentação do poder é muito grande. Eu não gostaria de estar no lugar de nenhum deles. A omissão de quem pode e não auxilia o povo é comparável a um crime que se pratica contra a comunidade inteira. Tenho visto muitos espíritos dos que foram homens públicos da terra em lastimável situação na vida espiritual. Sobre infância e juventude, hoje ouvimos falar de muitos crimes cometidos por meninos de 10, 14 anos. Deveríamos tratar de códigos que dessem a maioridade aos 14. A criança é chamada a memorizar as suas vidas passadas muito depressa, motivada pela televisão. Talvez aqui a raiz dos homicídios, suicídios cometidos agora na infância, né? Muito cedo, nosso passado volta para o nosso consciente de uma forma assim precoce. Precisávamos da criação de leis que ajudem a criança a não se fazer delinquente nem viciada. O governo não pode ser responsável por todas as nossas modalidades de penúria. Não podemos exigir que nossos ministros venham a fazer intervenções em nossas vidas familiares. O problema da penúria é nosso. Não temos uma disposição muito ativa em torno da criança considerada desvalida. Nós fazemos distribuições anuais, mas nos esquecemos que criança almoça todo dia, estuda todo dia, toma banho todo dia. No Livro dos Espíritos nós encontramos isso. Uma sociedade decadente, que é essa que nós vivemos, tem certamente necessidade de leis mais severas. Infelizmente, essas leis se destinam antes a punir o mal praticado do que o cortar pela raiz. Somente a educação, que é o princípio do nosso trabalho de hoje, pode reformar os homens, que assim não terão mais necessidade de leis tão rigorosas.
Chico disse também: o que me dói ver na periferia não é tanto a falta de pão ou comida, mas a ignorância que faz de uma criança um criminoso. É ela a responsável pelos arrastões. Sobre o comportamento humano, essa insatisfação diante da vida, esse anseio de destaque social, econômico, poder, nos coloca à mercê de emoções muito fortes. Muitos dos nossos homens públicos tiveram infartos quando foram vítimas de determinados decretos, quando não puderam ter tanto como estavam habituados a ter. Não nos educamos para viver, nos educamos para ser criaturas cada vez mais possessivas. Diz aí no Chico: podemos viver com menos. Há um problema no Brasil curioso. Todos falam em crise. Nossa comunidade adquiriu dívidas muito grandes. O nosso carnaval era simples, as pessoas saíam cantando. Hoje o carnaval custa milhões. Vale dizer que é turismo? Pode ser turismo, mas é negativo. É um dispêndio de força e vida humana. Depois do carnaval aparecem as listas, tantos mortos no sábado, domingo, terça, segunda. Por que não houve tantos mortos nos outros sábados ou domingos? Foram vítimas dos excessos a que nos entregamos, porque não sabemos viver. Temos escolas maravilhosas, exercícios físicos, o mundo da ginástica, que nos ajuda a conservar a saúde. As nossas universidades são verdadeiros mundos da cultura. Nunca vi uma escola para ensinar as pessoas a viver com o que têm, com o que são, com os recursos que possam adquirir. A fome no mundo é um convite, sim, à solidariedade, mas a maioria está numa prova voluntária. Algumas sementes num pedaço de chão fazem o milagre da multiplicação. Uma pequena hortaliça pode matar a fome de muita gente. O desespero é uma doença, e um povo desesperado, lesado por dificuldades enormes, pode enlouquecer como qualquer indivíduo. Ele pode perder o seu próprio discernimento. Isso é lamentável, mas pode-se dizer que tudo decorre da ausência de educação, principalmente de formação religiosa. Nós todos caímos pela inteligência. Sentimos-nos falsamente superiores aos outros, mas resolveremos o assunto pelo coração, pelo sentimento, pelo Cristo aplicado em nossa vida. Temos muita pena do menino que está com fome, mas às vezes temos um desprezo total pelo menino que se fez delinquente. Quem precisa mais? O menino dado aos toques e que os outros se entregam às más influências poderia ser o nosso. Estamos na mesma embarcação e o naufrágio é para todos. As pessoas que têm vindo com maior frequência até mim, queixando-se da vida, são pessoas que nunca moraram em barracos, nunca passaram fome ou nunca estiveram doentes, sem que tivessem dinheiro para comprar remédio. Devemos incrementar o trabalho de evangelização, associando as lições evangélicas com as interpretações da doutrina espírita à luz dos princípios codificados por Kardec. A evolução não se processa de um instante para o outro. O Brasil é um país jovem. Muito temos que aprender. O essencial é que evitemos as experiências negativas de outros povos. O nosso povo é extraordinário, mas ainda nos falta amadurecimento. Precisamos seguir com o Evangelho, pois as nações que se afastam estão todas caindo pelo excesso de inteligência. Acreditamos que as administrações na Terra gradativamente estão resolvendo o problema da penúria. Mas, até que o problema seja solucionado, admito seja nossa obrigação auxiliarmos uns aos outros, para que as provações da carência sejam atenuadas. Pelo menos alguns, se não houver muitos, precisam cooperar na construção, na reconstrução da infraestrutura em apoio à segurança do edifício. Vamos orar para que não tenhamos surpresas desagradáveis, para que não tenhamos conflitos, desajustes ou desesperos inúteis, porque nós precisamos de união e trabalho cada vez mais intenso. Façamos uma campanha contra a violência, a começar de nós mesmos. Tenhamos mais paciência dentro de casa, no trânsito, no trato com os familiares. Uma palavra pronunciada em tom um pouco mais alto desencadeia vibrações que se propagam. Conversemos sem alterar a voz. Não aposentemos o sorriso. Vivamos descontraídos, apreciando a beleza em torno de nós. Os homens se armam porque os espíritos dos homens andam armados. Ninguém pode nos fazer uma contrariedade, que queremos partir para o revide.
Não posso resolver o problema social da humanidade, mas se é o prato de sopa que posso oferecer ao faminto, o agasalho humilde, alguma coisa que possa alimentar a esperança de alguém, dando a ele as forças de que ele necessita para esperar, não vou me omitir. A caridade não resolve o problema de ninguém, mas por enquanto não cria meios de superar dificuldades existenciais. A caridade aguenta as pontas, ou seja, não a deixa marginalizada, impedindo que a necessidade lhe desencadeie a revolta. Revolta que, não raro, traz para o seu espírito consequências imprevisíveis, porque no clima da necessidade a pessoa pode roubar, matar, cometer suicídio. Eu dou assistência a todos os companheiros da periferia que sofrem dificuldades. Sei que Uberaba é muito rica, mas nunca fui à casa de ninguém pedir nada. Levo o que tenho, ou aquilo que me colocam nas mãos. Então, conversando com irmãos em penúria, procuro amenizar a revolta deles e não aumentá-la. Está acabando. Precisamos contentar-nos com o que temos. Estamos ricos sem saber aproveitar nossa felicidade. Antes, as pessoas idosas desencarnavam conosco. Hoje, as mandamos para os abrigos. Tínhamos um pouco de prosa durante o dia, oração à noite. Agora, inventamos dificuldades, depois vem o complexo de culpa e vamos aos psiquiatras. Recordemos-nos da prece padrão para todos os tempos, que é o Pai Nosso, quando Jesus nos diz: o pão nosso de cada dia. Por que acumular tanto? Existem pessoas que possuem 35 pares de sapatos. Onde é que vão arrumar 70 peças? Estamos sofrendo mais por excesso de conforto do que por excesso de desconforto. Morre muito mais gente de tanto comer e beber do que por falta de comida. Toda criança deve ser educada no trabalho desde pequeno, e não fosse por semelhante providência, com certeza teria me perdido. No currículo escolar, deveria ser incluída uma espécie de avaliação que as crianças cumprissem em casa, cooperando com os pais nos afazeres domésticos. O menino que cresce longe do trabalho sofrerá sérios danos na formação de caráter. Para terminar, Humberto volta numa prece, dizendo o seguinte: Senhor Jesus, nesse momento grave do mundo, o teu grande Brasil, nossa pátria, foi chamado à defesa da verdade contra a mentira e a impostura. Rogamos esclareças a todos os brasileiros, para que cada um se integre em um espírito de serviço que dignifique o dever, a responsabilidade, o trabalho, a ordem e a disciplina. Auxilia-os a fazerem cessar, nesse momento, as paixões, contendas, suspeitas, opiniões individualistas, interpretações políticas e sectarismos religiosos, a fim de que paire acima das preocupações inferiores a visão do Brasil imperecível na integridade gloriosa dos bens que nos confiastes. Jesus, acrescenta valores aos nossos valores, como tens acrescentado confiança à nossa fé. Ensina-nos a transportar a flâmula auriverde do topo radiante dos mastros aos nossos corações, a fim de aiçarmos bem alto no cimo da consciência, porque sabemos que combates desde o primeiro dia do Evangelho na guerra do bem contra o mal, que ainda não terminou. E aqui termina. Assim seja.